Vamos lá, gente. Perseverança, Hebreus, capítulo de número 10. Não precisa abrir a sua Bíblia agora. Se você quiser abrir, pode, tudo bem. Mas se não quiser, o Henrique vai colocar aqui, porque para a gente pegar tudo dentro do único, a mesma tradução, né? E vamos só fazer uma leitura aí a partir do verso de número 32. Hebreus 10, 32. Quando a gente fala sobre perseverança, você vai ver o verso de número 36, que diz que nós temos necessidade de perseverança, mas façamos a leitura aqui do 32 em diante. Diz assim, deixa eu ler com vocês ali. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Pode seguir, Henrique. Vamos até o de número 39. Ora expostos como o espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes daqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Só até aqui. Aí o verso 36 eu leio de novo, no tanto, vocês precisam ter necessidade de perseverança. O contexto, o ambiente que essa igreja de Hebreus que essa carta foi escrita para a igreja de Hebreus, que é a igreja, os judeus convertidos ao cristianismo. Foi um ambiente bem difícil. Não é? Quando a gente vai ler as epístolas de Pedro e de Tiago, que são epístolas escritas para cristãos que foram dispersos, judeus que se converteram e foram expulsos de suas terras. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver a grande perseguição que se desencadeia dentro da igreja, e espalhando os cristãos pelo mundo inteiro, né, da época. E eles não puderam situações deles não poderem nem juntar os móveis, de ter que saírem correndo para salvar as suas vidas, para salvar a sua família, pelo menos as pessoas, e abandonando tudo, abandonaram terras. E nós vamos encontrar isso não apenas na Epístola aos Hebreus, como nós encontramos isso nos livros históricos da época. Eles contam a respeito dessa perseguição. Mas a nossa base mais acertada e perfeita é a palavra de Deus, porque ela não traz apenas um fundo histórico para você entender o que estava acontecendo. Ela te traz também uma direção, ela te traz também um conforto, uma consolação, né? Ela fortalece a tua esperança com relação a tudo que possa estar acontecendo. Então ela usa isso como um reflexo, como uma luz, às vezes no fim do seu túnel, do momento em que você está vivendo, do momento onde você diz, cara, eu vou parar, eu vou desistir, e isso está grande demais, está pesado demais para mim. Não vou suportar, seja lá o que for, que às vezes a gente enfrenta tantas coisas. Então, quando nós encontramos isso, eu poderia ler o livro de Flávio José, a História dos Hebreus, ou qualquer outro escritor da época, não é? E dizer que entendi muita coisa, aprendi muita coisa historicamente, mas quando você encontra isso na Bíblia, a Bíblia ela é a palavra de Deus para nós, o que Deus tem para nós, ela sempre vai usar isso como uma ferramenta para nos colocar para cima, uma ferramenta para nos dar direções, para nos nortear, para dizer para onde você deve ir, como você deve ir. Isso é muito legal. Então, nós pegamos aqui esse contexto dos Hebreus, e Paulo diz aqui, vou usar a expressão Paulo, né, como se fosse o autor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de vocês terem sido iluminados, vocês sustentaram grande sofrimento. Então, nós entendemos a partir desse verso que a perseverança
de que a Bíblia está falando aqui, que vocês necessitam de perseverança, não está falando de uma consistência natural humana, de uma capacidade humana de permanecer, de uma força natural, de uma força que eu desenvolvo como ser humano natural. Não, ele está falando sobre uma perseverança que é produzida pelo Espírito de Deus dentro da gente. Uma perseverança que é produzida pela força, através do poder de Deus. Não é a perseverança humana. Não estamos falando de alguém que na vida sem Jesus tentou alguma coisa e tentou de novo. Não, está falando de alguém que recebeu Jesus e foi fortalecido por esse Espírito, capacitado para continuar. É dessa perseverança. É por isso que quando a Bíblia não diz que o livro A ou o livro B traz fé. A Bíblia diz que é a pregação sobre Jesus, o Evangelho, que produz fé. Então, existe um porquê nós lermos a história de pessoas que enfrentaram momentos difíceis, enfrentaram crises e não desistiram. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Abraão, chamado, lá no Gênesis 12, ele chamado com 75 anos, Deus lhe faz uma promessa, primeiro lhe indica um caminho, ele obedece, agora Deus lhe faz uma promessa de um filho, e esse cara com 75 anos, o filho só nasce 25 anos depois. Nós entendemos que ele passou por momentos difíceis, por crise, mas crendo naquela promessa, tentou até dar uma ajudinha para Deus, né? Mas mesmo olhando pelo lado positivo da tentativa dele dar uma ajuda para Deus, significa que ele estava acreditando que o que Deus tinha dito era verdade, a ponto dele ser persuadido por digamos assim, uma voz de terceiro, que foi a voz de Sara no momento, e acabou gerando um filho que não era aquele que Deus queria. Mas 25 anos depois o filho chega. O cara segurou a promessa. Nós encontramos Josué, Caleb, 40 anos depois da promessa feita a eles, na terra que vocês pisarem a planta dos pés, essa terra será de vocês. Ele pisa na terra e ele diz, eu estou agora... Há 40 anos atrás, Moisés fez a promessa, disse que a terra era nossa. Eu estou com 85 anos, mas estou com o mesmo vigor. E lá, o legal é que a expressão não fala de vigor físico, simplesmente, fala de vigor espiritual, fala de alguém que continuou acreditando, de alguém que continuou crendo, de alguém que tinha uma palavra no coração, uma palavra de Deus, um norte de Deus no coração, e ele não desistiu disso. Ele não parou. Ele continuou olhando e vislumbrando o que estava na frente. Ele disse, é aquele lugar que eu vou, aquele é o meu alvo, porque lá atrás, quando Moisés sente no coração de mandar 12 pessoas olhar a terra, ele vai, e aí quando ele volta, Moisés disse, a terra que você pisar, eu vou dar para você. Onde você olhar, olha direitinho lá, que no lugar que você for, eu vou te dar. E a Bíblia diz que ele foi, olhou, e a terra, no caso que Caleb viu, foi Hebrom, não é? E quando 40 anos depois que ele recebeu essa proposta, agora Josué está distribuindo a terra, de Josué, Moisés disse para mim, há 40 anos atrás, que a terra que eu pisei os pés naquele dia, que eu era jovem ainda, praticamente, não é? Que eu olhei, seria minha. E não importa o tempo, eu estou aqui com o mesmo vigor. Estou aqui com a mesma expectativa, estou animado para tomar posse. Estou animado. Isso é precioso demais, porque quando a Bíblia diz que nós precisamos de perseverança, perseverança é uma firme convicção que permanece dentro de mim, uma certeza absoluta, mesmo depois de ter passado por vários combates por causa daquilo que eu estou perseguindo. Estão entendendo isso aí? Então, o que acontece? O que nos faz hoje parar, o que tem combatido muito, é que nós desenvolvemos aquela ideia do projeto B. Sabe, o projeto B, eu estou usando a palavra projeto e não plano, porque os filmes lançam, né, projeto não sei o quê, projeto não sei o quê. Então, estou meio entrando aí na área do cinema. O projeto B. Nós fomos persuadidos, eu falei disso aqui há pouco tempo atrás, nós fomos persuadidos e não enganados. É como bons cristãos a cumprir a lei, estabelecer, permitir que a lei
venha reger alguns dos nossos sistemas, alguns dos nossos ideais, alguns dos nossos propósitos. E nessa regência, ela insere coisas, eu falo a lei natural, a lei dos homens, não é? Nessa regência, ela insere coisas que você acaba se enquadrando dentro dela. Quando nós falamos, por exemplo, sobre família, qual é quando você vai casar hoje, existe pelo menos umas 5 modalidades de casamento. Pelo menos umas 5. Separação parcial, separação total, divisão de bens, e não sei o que de bens, e não sei o que de mais bens, e a outra coisa de bens. Então, no momento em que você assina aquilo, ele está dizendo assim, cara, está aí o teu plano A, B, C, D, E, F, G. Se por acaso, se porventura, isso entra no coração, na mente, então, quando fala sobre família. Então, eu não tenho um alvo fixo, eu não tenho um objetivo fixo. Eu posso ter várias ideias. Eu estava vendo ontem uma iluminação que o pessoal fez aqui no Bonfiglioli, de luz de Natal, né? Eles puxaram de cima tipo assim, uns 20 metros de cordões de luz e encerra embaixo num funil, em um só. Aí a Cláudia falou que era uma cachoeira. Disse, não é uma cachoeira, porque uma cachoeira é ao contrário, né? Começa fininho e alarga. Lá eles fizeram ao contrário, né? Mas a ideia de nós entendermos, depende do ângulo que nós enxergamos aqui, nós podemos enxergar uma multidão caminhando para um único alvo, afunilando os ideais no único alvo, ou nós podemos estar na outra ponta. Embora tenhamos recebido um alvo, multiplicamos isso em vários alvos, como tipo assim, todos os caminhos conduzem a Deus, e sei lá, o importante é falar de Deus, o importante é isso, o importante é aquilo. É como se eu dissesse, eu não quero nenhuma responsabilidade com um posicionamento reto e imutável dentro de mim. Então, quando a Bíblia fala sobre perseverança, ela não fala sobre essa multiplicação de alvos, ela fala sobre um único alvo, um único objetivo. Hebreus, aqui ainda na carta aos Hebreus, o capítulo de número 12, põe para mim aqui, capítulo 12, o verso 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2, aqui logo mais para frente, Paulo, o Espírito Santo diz assim, portanto nós que, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e presta atenção, porque esse capítulo 12, aí vem logo depois do capítulo 11, isso foi uma revelação que eu tive essa madrugada, depois de muitas horas orando. O que temos no capítulo 11 é o que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé, né? Capítulo 11 fala lá, começa falando sobre fé e entra naquela galeria de homens que por um propósito, que por um objetivo. Fala de Moisés, que sendo filho da filha de Faraó, ele abriu mão de tudo isso porque tinha visualizava algo muito mais glorioso. Fala de Abraão, que deixou a sua família, deixou a sua terra, foi capaz de oferecer o filho para Deus, entregar o filho para Deus, apresentá-lo em sacrifício, que acreditava que o que Deus disse era poderoso para cumprir. E fala sobre Jefté, fala sobre Sansão, fala sobre Gideão, fala sobre todos esses caras, ou essa turma, não é? Não caras, mas essas pessoas, porque quando fala caras se remete muito ao masculino apenas, mas lá tem homens e mulheres, e que eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo, eles tinham uma direção certa, não é? E aí, quando chega aqui agora, vindo de uma galeria de pessoas que nos dão um testemunho de que, por ter uma direção, um objetivo, um alvo, eles não desistiram. Eles foram até o fim, embora no caso deles, eles não alcançaram a promessa, mas eles caminharam em direção a ela o tempo inteiro e morreram nessa caminhada, morreram sem desistir. É disso agora que nós temos tão grande nuvens de testemunhas, de pessoas que não desistiram, que continuaram, que perseveraram, que permaneceram firmes e inabaláveis. Ele disse, desembaraçando-nos, deixando todo o peso, não é, do pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Presta atenção, gente.
Ele não diz que o pecado na sua prática, mas o pecado na sua capacidade de arrastar-te, desviar do caminho, de cegar a visão. Assédio é uma tentativa de persuasão. O peso, o pecado, o que atrasa, o que persuade. Então, pastor, mas Jesus levou todos os meus pecados. Dá uma olhada que a Bíblia ainda fala do engano do pecado. Ele diz, tenazmente nos assedia. E a gente sabe que assédio não é um ato na sua prática, mas é uma tentativa de desfocar, de desviar, de atrair para si a atenção. Ele disse, o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, para onde eu corro? Né? Para um lado, porque um tempo atrás eu estava conversando com um rapaz, e eu disse, qual é o teu objetivo de vida? A gente falando, um rapaz mesmo, um jovem solteiro. Ele falou, não, pastor, que eu quero casar e tal, e estou pensando em casar. Eu falei, qual é o teu objetivo de vida até você chegar num casamento? O que você pretende fazer e tal? Ele falou, pastor, não, eu estou andando aí pela fé, né? Estou andando pela fé e sei que Deus vai me apresentar uma varoa aí. Eu disse, cara, só se for varoa mesmo, pelo menos você faz uma fogueira e se aquece, porque o emprego, você está desempregado, não está trabalhando. Eu disse, se eu tivesse uma filha para casar e você se aproximasse, não pode nem pagar uma pizza para namorar? Não, cara, pula fora, sai fora, vai trabalhar primeiro. Teu objetivo, pastor, eu quero arrumar um emprego, ter uma segurança, sabe? Para que eu chegue e fale para um pai, cara, eu vou cuidar da tua filha. E ele olha para você e diz, vai cuidar mesmo. Esse negócio de pela fé, não, então coloca a ordem do negócio pela fé, coloca a ordem aí. Entendeu? Então, sem alvo, sem objetivo, porque Abraão saiu sem saber para onde ia. Eu disse, não, mas hoje Deus me deu um alvo, Jesus. Jesus é o nosso alvo. Você pode dizer, Jesus é o meu alvo? Oh. Jesus diz na oração lá em João 17, ele disse, a vida eterna é esta, que conheçam ao Senhor e a teu filho, a quem o Senhor enviou. Não é? Então ele diz, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, verso 2, ele diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha só, olhando firmemente, e essa palavra firme é sem vacilar o olhar, sem se permitir ser atraído em outra direção, sem se permitir olhar para outro lado. Um dos exemplos para a gente básico e muito simples que a gente tem na cabeça já é Pedro, quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, libera ele, ele vai, e a Bíblia diz que ele, olhando o vento forte, quando ele desvia o olhar de Jesus, ele começa a afundar. O vento não ficou mais forte porque Pedro estava sobre as águas. Na verdade, ele passou a olhar e passou a perceber. Isso fala de percepção. Então, a importância de nós, no momento em que nós viramos as vistas, nós perdemos também a questão da percepção, não é? Quando você contempla alguma coisa, você perde a percepção. Eu estava falando para minha esposa ontem, com a Cláudia, ontem à noite. Eu disse, sabe qual é a maior ferramenta de transformação que o Evangelho usa? Depois do conhecimento, é a reflexão sobre aquilo que você ouviu. Eu disse, se você tem dificuldade de concentração, de se concentrar em qualquer coisa, se você tem dificuldade de sentar e assistir um filme até o final, sem ficar interferindo ele, cortando e dizer, então, gente, sabe, eu subi, eu desci, você tem dificuldade de concentração, você tem problema com concentração. Significa que você não vai ouvir o recado até o final, você não vai ouvir a mensagem até o final, você não vai refletir sobre aquilo, você vai ser o tipo de pessoa que no dia na internet separa uma mensagem de fé, uma mensagem de santificação, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de, de voar, uma mensagem de cavar a terra, uma mensagem de enterrar o morto, e ouve todo esse monte de mensagem, no final do dia diz, olha, eu ouvi 10 mensagens, gente, maravilhoso nada. Maravilhoso nada. A maior ferramenta que o Espírito Santo usa para transformar o homem pela palavra revelada é a reflexão naquilo que me foi revelado. Porque você pode ter um fragmento da revelação, Salmo 119, verso 130, dá uma olhada nisso aí. Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos mais simples.
Mas você pode ter um fragmento de revelação, um momento, e nós já vimos, talvez nós não somos mais crianças, somos mais meninos a respeito da fé. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus abandonaram a fé, desistiram de um chamado, de um ministério, e porque, sei lá, destruíram às vezes um casamento ou uma mocidade, uma juventude que poderia andar, porque alguém chegou e disse assim: olha, Deus manda te dizer que você vai casar, e a pessoa vira a esquina e encontra o primeiro doido, a primeira doida, e a pessoa dá uma piscadinha para ele: opa, é de Deus, casei, morreu. Ou não, Deus vai te enviar para a África, e a pessoa sai dentro da igreja, vai no aeroporto, compra uma passagem e viaja. Não era o tempo de Deus, não era o momento de Deus, porque não refletiu, porque não meditou, não parou, não se concentrou, não trouxe para dentro, não é? Então, a importância, sabe que meditação, a mesma palavra que é usada, a palavra grega que é usada para meditação, sabe, a mesma palavra usada para fuxico, para murmuração também. Meditação, murmuração e fuxico têm o mesmo contexto. E é legal, porque a questão do fuxico, quando alguém chega para você, cara... Isso. Faz um mês que não vem aqui. Sabe quando é que o Gui vai esquecer disso? Nunca. Porque você quer que alguém te escute melhor? Fale baixinho. Você imediatamente acende a atenção dela. Ela faz assim: hã? Entenda isso. Meditação, fuxico e murmuração têm o mesmo contexto. Às vezes você não sabe quem mora na rua, mas se você sabe que tem uma mulher que medita... A Cláudia disse que mulher fuxiqueira é complicado, mas um homem é do inferno. Né? Mas tem uma mulher que medita ali na rua, ela sabe o nome de todo mundo porque ela fala baixinho. E escuta baixinho. Então nós temos, a Bíblia diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. E a ferramenta que o Espírito Santo usa para me levar à transformação e me levar a uma compreensão é a meditação. A meditação na palavra, quando eu reflito sobre aquilo que eu ouvi. Se eu tenho problema com a questão da meditação, se eu sou ansioso, sou inquieto, a Bíblia diz: não esteja ansioso por coisa alguma, porque não vai te permitir ser transformado. Não vai te permitir focar, firmar o alvo. Não vai te permitir. Um bom caçador, ele leva horas firmando o alvo. Horas. Um atirador de elite fica... Eu li esses dias, algum tempo atrás, né? Não vou falar quanto tempo, porque eu não lembro mais, mas estava lendo sobre os grandes atiradores, os mais eficazes nas batalhas. Um cara que matou, sei lá, 70 pessoas sentado no lugar, aguardando. O cara ficou 3 dias no mesmo lugar. No mesmo lugar, na mesma posição. Até as necessidades ele fazia ali, porque ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo, um acampamento de inimigos que de vez em quando um saía. Então a ideia dele era acertar alguém e esperar os outros pensarem que ele foi embora. Concentração no alvo. E nós temos grande dificuldade com concentração. Por isso que a Bíblia diz: vocês precisam de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus... Então entendam que quando a vontade de Deus vem se manifestando para o teu coração, ela não se manifesta porque Deus diz assim: eu quero quadrado, mas você precisa se tornar quadrado. Porque fazer a vontade de Deus não é uma prática mecânica, onde eu sei, por exemplo, pastor, eu sei que dar o dízimo é bíblico, então eu dou o dízimo, mas você é um dizimista ou você apenas deu o dízimo?
Porque quem é não muda, quem é se tornou, quem é torna-se por natureza, quem é desenvolve, gera, produz. Eu posso adotar um filho depois de grande, ou posso gerar um filho. Há uma diferença muito grande, eu posso amar os dois iguais, de forma igual. Mas jamais o adotivo será igual o gerado de mim. Jamais. Então, quando nós falamos dessa questão de perseverança, nós falamos de um desenvolvimento, capítulo de número 1 de Tiago, capítulo 1 de Tiago, verso 2, Tiago 1, 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa palavra provação, que é o teste para ser aprovado. Sabe, no contexto, por exemplo, a escola, novamente, nós, no final de cada trimestre, a gente fazia uma prova com todo mundo que não era para reprovar. Ninguém era reprovado, era para aprovar. A partir daquela prova, era examinado o nível de conhecimento, é examinado o nível de conhecimento de cada um. Então, a ideia é aprovar, para inserir mais conhecimento, aplicar mais conhecimento. E aí, no segundo trimestre, mais uma prova. Vamos entender a que nível está o conhecimento, para a gente investir mais no conhecimento. Então, ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé é para te dar mais, produzir mais fé, gerar mais fé. E ele disse, isso produz perseverança. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. E integridade não é prática mecânica de algo. Integridade é um comportamento natural. Integridade é um comportamento natural, desenvolvido a partir do meu coração, do meu espírito, no caso, a integridade bíblica. São os meus comportamentos naturais, que tanto eu me movo. Olha só, alguém íntegro, ele é publicamente e ele é no recôndito. Integridade fala disso. Integridade fala de quem eu me tornei em Cristo Jesus, amadurecido. Ele disse, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Acho que é o verso 6. Põe o verso 6 para ver se é isso aí, Henrique. Não é o verso 6, não. Eu separei, deixa eu ir aqui, só para a gente, em Tiago. Ele diz assim, ele continua falando algo que seria legal vocês... O verso número 12, verso 12, é o dobro do 6. Eu acho que é porque eu dividi em 2. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Lembre disso. Lembre do contexto de provação. Lembre do contexto de provação. Gente, você sabe que a expectativa no coração de Deus é que você se tornou alguém indestrutível. A nova criatura é alguém que não pode ser destruído. Esse é o pensamento de Deus. Ou seja, no pensamento de Deus, podemos dizer que Deus já está na frente, muito adiante da nossa caminhada. Por que adiante? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está adiante. E adiante da nossa caminhada, Ele está vendo um homem maduro, uma mulher madura, que não considera mais a morte como algo indestrutível, que não considera mais qualquer pressão desse momento como algo, nossa, o mundo virou, que não está mais preso, enraizado nas coisas terrenas, que não foca mais, o seu ponto de alegria, de paz, não são as coisas, não é um casamento, não é um carro, não é uma casa nova, tudo isso é importante nesse momento, nessa vida, tudo isso Deus quer para os filhos dele, mas Ele não quer que a concentração da nossa essência esteja presa a isso, porque vai passar. Porque vai passar.
Ele disse, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, então veja que a aprovação está ligada a ser aprovado. É como o ouro, imagine que se vocês fossem um ouro bruto, tirado de dentro da terra, do meio dentro da peneira, e quando estivesse sendo levado, e vocês alguém contando para você, cara, a gente agora tem 7 tipos de fogo muito legal, você vai ver, cara. Quando chega lá, a gente vai colocar você no primeiro. Nossa, cara, você ferve lá dentro. E ferve, ferve. Aí você ia pular da peneira. Não, vou voltar para a lama. Mas se a pessoa dizer assim, cara, tô vendo aqui você assim, ó, pretinho, bem escurinho. Sabe quanto você vale? $1 milhão. É o valor que será atribuído a você. Sério? É. Assim? Eu? Assim não. Eu? É. $1 milhão. Sério? Sim. Você vai ser colocado numa plataforma envolvido com vidro blindado, protegido, guardado. Milhares de pessoas se candidatarão para te ver. As pessoas sonharão em tocar em você. Verdade? Aham. Então eu quero. Vamos lá. 7 fogos, 7 temperaturas. A primeira, a segunda, até que ele fique ouro 24 quilates. Quando ele estiver limpinho, agora. Mas alguém falou de uma alegria futura, de uma contemplação, de um valor inestimável, inigualável. Alguém falou de uma glória, de um pódio para ele. E agora, baseado nisso, aquela temperatura parece refrigério. Banho de luzes. Está fazendo banho de luzes. Passo dentro das lutas, ó. Aleluia. Porque tem uma esperança infinitamente mais gloriosa do que essa natural que eu estou pensando, do que esses momentos de alegria, do que essa luta que eu estou enfrentando. Aí Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Veja, vamos para dar uma olhada lá no texto de 1 Samuel, capítulo 30. Capítulo 30, verso 8. Põe para mim aqui, Henrique, por gentileza. Só comentar rapidinho com vocês aqui o contexto. Aqui fala que Davi, quando ele foi ele estava fugindo de Saul, ele se hospedou e se aliançou com um rei chamado rei Ax. E ele, com os homens dele, ele tinha 600 homens que guerreavam junto com ele. Então ele se junta com esses homens e com esse rei e vai lutar em favor desse rei. Mas um determinado dia ele foi lutar lá contra um inimigo, e o inimigo falou, mas esse cara aí é o Davi, é o valente de Israel. E nós vamos nos juntar para lutar contra Israel, contra Saul. Se Davi chega lá, ele é judeu, ele chega lá no meio da batalha e se voltar contra a gente, eu sei a música que cantaram desse cara. Não, nós não queremos ele. Aí, bom, resumindo, Davi é mandado de volta para casa, o amigo dele, o rei, diz, cara, infelizmente eu preciso da aliança com esse pessoal, te despeço, vai com os teus homens. Davi volta para casa, quando chega em casa onde eles estavam morando, tinha um lugar chamado Ziclag, diz que quando chega lá a cidade foi incendiada, estava incendiada, tinham levado as mulheres e as crianças, e o povo estava todo chorando, e diz que Davi chora muito, chorou até não ter mais forças para chorar, agora depois de ter chorado, agora ele tomou uma posição e vai consultar a Deus, pede lá o traje, né, sacerdotal, e vai consultar a Deus, e ele pergunta a Deus, perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? E o Senhor diz, persegue, porque de fato você vai alcançar e vai libertar todo mundo. Dá uma olhada. Davi pede uma palavra a Deus, ele não entra em conselho primeiro com os homens, porque a Bíblia diz que o povo queria matá-lo, apedrejá-lo, porque diz que ele foi culpado disso. Não é? Tendo abandonado a cidade, tendo colocado eles num lugar deserto, longe da sua cidade, da sua pátria.
mas Davi vai consultar a Deus. Ele passa um tempo, ele entra nos átrios do Senhor e consulta a Deus. Aí agora Deus dá uma palavra para Davi, Deus dá uma direção para Davi. Vai que você vai alcançar e vai libertar todo mundo. Agora veja, o verso número 9, continua aí, Henrique. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens. Agora, o legal é que quando a gente vai olhar lá na frente, um exército de bandidos saquearam aquela cidade. Muita gente. Davi sai com 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns retardatários. Quantos? 6 não, 200. O pessoal estava cansado da viagem, que saiu de lá, da boca da batalha, caminhou dias até chegar em casa. Chegou em casa, novamente levanta acampamento agora e vamos para lutar contra o inimigo, trazer de volta os nossos bens. 200 homens não aguentaram, ficaram no caminho. Então, Davi é onde os retardatários ficaram. Verso 10 diz assim, Porém, Davi e 400 homens continuaram a perseguição, porque 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então, Davi tinha uma palavra de Deus, Deus disse, vai que você vai conseguir. Ele não atentou para a caminhada, o que ia ficar pelo caminho. Ele não atentou para o que tentava dissuadi-lo do caminho, da ideia. Cara, está 200 homens, Senhor, estou 200 homens. Senhor, não seria legal esperar mais um pouco, mais uma semana, até esses caras se recomporem? E ele nem não faz essa pergunta, ele não faz essa oração. Ele não tenta desistir, ele não cria um plano B. Você sabe por que hoje nós temos o tempo de maior banalidade de família, de casamento? Por causa do plano B. Aí alguém diz assim, pastor, fulano, então, marido tal, ou mulher tal, traiu o marido, traiu a mulher, está saindo com outra pessoa. Aí vai conversar com a pessoa, por que foi? Porque ele não presta, porque ela não presta. Não, é porque foi criado, foi gerado dentro da gente, dos seres humanos, uma possibilidade, se assim não der. Plano B. É o plano B. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso de número 33, diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos hoje meninos jovens com 12, 13 anos, dizendo assim, eu quero morar sozinho. Estava conversando, foi ontem que a Fá estava falando, que o Vitor Hugo, quantos anos o Vitor Hugo está, pastor? 2, né? 2 aninhos. Vitor, meu neto, só falou vou primeiro do que papai. Eles ficam com raiva, mas foi verdade. Mas mas ele fala vou 500 vezes, vou. Né? O Vitor Hugo, a Fá estava falando ontem, né? Que o Cássio pegou ele, desde um ano que ele mexe no celular mais do que eu. Isso não. Pegou ele vendo no celular um videozinho onde uma bonequinha atravessa a rua sozinha, né, pastor? Uma bonequinha, não sei se é joguinho, era joguinho, pastor? Um videozinho, uma bonequinha, criança, atravessa a rua sozinha. Diz que ele ficou vendo. Pensa aí. Pastor, de onde vem? Aí quando a gente fala, cara, aquilo que estiver diante dos teus olhos, que você gastar tempo refletindo, o Salmo 115 disse, sabe, porque as pessoas se tornaram sem vida, as pessoas se tornaram sem ação, as pessoas se tornaram Maria vai com as outras, as pessoas se tornaram, sabe, tudo isso, ou essa ideologia, porque elas concentram a mente, os pensamentos e os olhos delas naquilo que exatamente elas se tornaram. Salmo 115 diz, tem boca e não anda, não fala, tem olhos e não vê, tem pés e não anda, tem ouvidos e não ouve, som algum sai da sua garganta. Eles tornam-se, todos os que fazem isso e praticam isso e refletem sobre isso, tornam-se iguais. Isaías 45, 20 diz, nada sabem os que
conduzem numa procissão uma imagem de escultura produzida, feita por mãos de homens. Ele nada sabe, porque invocam o Deus que não pode salvar. Então, quando nós falamos de perseverança, de resistência firme e inabalável, para atravessar a luta, eu preciso da perseverança de Deus. E para eu fluir nessa perseverança de Deus, eu preciso manter esse contato com Deus. Manter esse contato com Deus. Gente, a ideia de Deus não é nos dar escapes momentâneos. A ideia de escapes, que é uma coisa, é uma palavra muito boa, um escape, escapei, escapou. Me dá um escape, Senhor, eu preciso de um escape. Orações, eu já ouvi muitas orações no monte, sempre gostei de ir no monte. E você, às vezes, a pessoa está lá orando, Senhor, eu preciso de um escape para a situação, eu preciso de um escape. A ideia de escape é algo vago, fraco, porque quando fala de escape, fala de uma solução momentânea. Fala de alguém tomando dinheiro emprestado no banco para pagar o cartão de crédito. Fala de alguém que está sozinho, não gosta de cozinhar, se casando só para ter uma mulher que cozinha. É escape. Aí, depois, em todas as outras áreas, não funciona. E aí agora vai querer torcer o pescoço dela, da corda, para se tornar alguém que veio só para o escape. Fala de alguém que não está feliz com os pais e casa com um cara só porque o cara, sei lá, tem uma cara bonita. Você passa aqui de carro para cima e para baixo. Eu quero liberdade. Fulano, o dia inteiro, ele é livre, nem trabalha. Está sempre para cima e para baixo. Liberdade. Liberdade está nesse lugar. Então precisa escapar. Precisa sair um pouquinho. Aí vai casa com um camarada. Aí depois quer esmagar o cara, porque todas as outras áreas ele não presta. Mas foi um escape. Deus não quer que você viva uma vida de escape. Ele quer que você se agarre à solução que é Cristo. Cristo é a tua solução permanente. Não dá para permanecer sem. Lucas, capítulo número 2, olha isso aqui, gente. Quando eu falo de perseverança, eu olho para essas duas pessoas aqui, eu fico maravilhado. Fala de Simeão, 2:25, olha aí, põe aqui, Henrique. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso que ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha só, o Espírito Santo estava sobre ele, portanto ele esperava. Verso 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Gente, esse cara poderia ficar velhinho, de cara, não vou morrer. Tinha no coração. Esperança viva. Uma outra pessoa, no mesmo capítulo aí também, verso 36. Uma outra pessoa, uma mulher profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido apenas 7 anos desde que se casara. Aí o cara morreu, ela ficou viúva, verso 37, não é? E que era viúva de 84 anos. A cultura era de mulheres casarem muito cedo, muito jovens, 14, 15 anos, 16, não esperava ficar velhos, os homens casavam-se mais velhos, mas as mulheres casavam-se muito jovens. Então essa mulher agora está com 84 anos e viúva, viveu apenas 7 anos, ela casada, ela não deixava o templo, mas adorava de noite e de dia com jejuns e orações. Senão não dá, gente. Se não estiver conectado com Deus, não adianta. Verso 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, e todos os que esperavam estavam aguardando a redenção de Jerusalém. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque quando a gente fala de perseverança, às vezes a gente diz, nossa, estou esperando há tanto tempo. Ontem eu mencionei aqui, gente, a Bíblia diz assim, a esperança demorada enfraquece o coração, isso tem sido uma ferramenta para empurrar para baixo. É ao contrário, gente, a Bíblia vem para o nosso ensino. Ela está dizendo assim, olha, se a coisa demorar, o seu coração vai se enfraquecer. Não permita. Sobre tudo que deve guardar, guarde o quê? O seu coração. Se a coisa demorar, espere. Se demorar, espere. Porque aquele que há de vir virá e não vai tardar, ele virá.
pode ser, aparentemente ser tarde para o nosso propósito, para a nossa mente, porque eu coloquei um tempo, eu coloquei uma hora, eu coloquei um momento, eu coloquei na minha mente. De vez em quando eu fico até feliz quando eu tenho essa dificuldade de tempo, porque às vezes eu falo uma coisa, ó, gente, a semana passada, na verdade, foi o mês passado, o ano passado, não é? E eu disse, estou começando a mergulhar na eternidade, ficar um pouco despreocupado com o tempo, não é? Não sei se é a eternidade ou a maioridade. Eu vejo pela fé. Eu vejo eternidade. Começar a desligar do relógio, do tempo. Os meninos às vezes reclamam, pastor, passou um pouquinho da hora. Né? Cara, eu sou eterno. Porque sem perseverança não chegaremos a lugar nenhum, gente. A Bíblia diz que a perseverança nos completa, completa a obra. Nós somos transformados por meio da perseverança, porque continuamos, porque não desistimos. No nosso dicionário português, eu até peguei aqui, não é? No dicionário, ó, capacidade de aguentar e manter-se firme em face de dificuldades. Isso é perseverança. Não é longe do grego. Não é longe da expressão grega. Porque aqui nós temos a palavra proscartereu, perseverar, continuar firme e constante no propósito. Perseverança, dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Vamos fechar com Efésios 6, Efésios capítulo número 6. O verso de número 10 a seguir, diz assim. Eu vou só fazer a leitura, não vou explicar, para a gente fechar. Quanto ao mais, meus irmãos, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, verso 11, pode seguir. Revistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está falando que você entrar, permanecer firme contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia difícil, no dia mau, que é o dia difícil, essa palavra mau aí é dia difícil. É o dia da tua luta, é o dia do teu combate, é o dia da pressão sobre você, é o dia de tilips, pressão de fora para dentro, para que você possa resistir no dia mau, estar resistente e depois de ter desvencido tudo, não desfalecer. A perseverança tem essa capacidade, vem carregada dessa capacidade de te manter, sacudir a poeira e dizer, tem mais? Mas eu preciso alinhar o meu alvo. Eu preciso colocar o meu alvo em dias. Me agarrar a Jesus. Olhar é Jesus. Qual é o pensamento de Jesus? Alguém perguntou para Jesus assim, Senhor, olha, a mulher casou com um irmão mais novo. Aí o irmão morreu, aí não deu descendência, ela foi obrigada a casar com o irmão mais velho, era cultura para dar descendência. Aí o segundo morreu, aí não deixou descendência, ela foi obrigada a casar com o terceiro. Aí o terceiro morreu, ela não deixou. Pensa, viúva negra desgraçada, quem quer casar com uma mulher dessa? Cara? Todo mundo que ela casa morre. Aí o terceiro morreu, não deu descendência, ela casou com o quarto. O quarto morreu, não deu descendência, por fim, ela casou com 7 irmãos. Se eu fosse esse sogro, eu matava essa mulher antes. Eu ia para cadeia, mas sobrava alguns filhos, né? Aí casou com 7, os 7 morreram. Responde, olha o que o cara pergunta para Jesus. Responde uma coisa para mim, Senhor. Na eternidade, essa mulher vai ser a mulher de quem? Aí Jesus, cara, vocês perecem. Vocês perecem porque vocês não conhecem o poder de Deus. Não conhecem a vontade dele, não conhecem o poder dele. É por isso que vocês estão sofrendo. Ele diz assim, no princípio não era assim. No princípio, Deus disse, junte-se o homem e a sua mulher serão uma só carne. Essa deveria ser o único pensamento que paira sobre a cabeça do homem. Essa é minha esposa. Vou morrer e viver por ela, a não ser que ela desista de mim. Esse é o meu marido, vou morrer e viver por ele, a não ser que ele desista de mim. Mas, do contrário, eu vou fazer o bem todo o tempo, até o fim. Olha só, vou fazer o bem para esse cara, vou fazer o bem para essa danada, até o fim.
vou só atirar flechas de bem. Pá. Ela só não vai ser atingida pelo bem que eu vou fazer se ela se desviar. Do contrário, ele só não vai ser atingido pelas flechas de bem se ele se desviar. Do contrário, estará carregado de bens. Mas, pastor, e a resposta que ele dá, o que ela dá? Eu não quero saber, porque a resposta é a decisão de cada um. A minha decisão é viver em função daquilo que Deus pensa. Porque Jesus disse, porque lá no céu não se casam, nem se dão em casamento. Pelo amor de Deus, não digam graças a Deus. É? Aí a pessoa, oh, graças a Deus, já pensou se eu continuo com a mesma? O cara viveu com a mulher a vida inteira e morreu, foi para o céu. Morreu primeiro, aí depois de 6 meses a esposa morreu, e quando chegou, morreu, aí tá vendo uma gritaria do lado de fora, assim, de um parque de diversão dos idosos, o pessoal lá jogando bocha aí e tal. Aí, de repente, alguém gritou, Josué, seu Josué, pois não, tem uma senhora lá de fora procurando. Aí ele olhou, ela gritou, Josué, cheguei. Ele disse, não, peraí, nosso compromisso diante do Padre foi até que a morte nos separe. Fica tranquilo que Jesus disse que no céu não se casa nem se dão em casamento, mas enquanto nós vivemos aqui na terra, ele vai requerer de nós fidelidade, amor, cuidado e perseverança. Por isso que nós precisamos de perseverança, porque se for algo construído em nossa própria força, em nossa própria capacidade, nós somos persuadidos, assediados pelas coisas desse mundo, assediados a nos desviar. Propostas boas, propostas melhores, propostas mais bonitas, propostas mais fortes. Mas se a gente estiver perseverando na perseverança do Espírito, nós só enxergaremos uma coisa, aquilo que Deus pensa. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.